Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, muita paz para todos. Estamos iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar, e sempre é bom lembrar que a finalidade do programa não é só o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é também incentivar as famílias a realizar em seus lares essa prática. Pode seguir até mais ou menos o modelo que nós utilizamos, mas também a Federação Espírita Brasileira tem uns folhetos que também ensinam como fazer. Mas o modelo que nós utilizamos aqui no programa é o mesmo indicado pela FEB. Só a poesia que nós introduzimos como novidade. Então, vamos iniciar o nosso programa com a leitura da mensagem que será feita pela nossa companheira Jane Chantre, que também participa do programa, João Carlos, esse que vos fala, Lidiane Barreto, e a nossa companheira Cléia Nonão. Do livro Sugestões Oportunas, de Carlos Torres Pastorino. Oração. Oferta ao Senhor o teu ser, com todos os defeitos que suas deficiências produzem, e dize-lhe: ordena, Senhor, por meio das circunstâncias que se nos deparam, que obedeceremos de acordo com teus ensinamentos diante de cada situação. Seja feita a tua vontade em tudo e sempre, e não meus desejos fátuos e ambiciosos, que só veem a matéria nesse transcurso terrestre. Que possamos libertar-nos da transitoriedade desta vida, compreendendo a verdadeira e eterna vida de nosso ser eterno. Que olhemos todas as coisas e ocorrências na perspectiva da evolução constante de nosso espírito. Nada nos faça perder de vista o teu amor impessoal e o nosso progresso eterno no rumo desse mesmo amor. Sejam em nós vencidos os impulsos personalísticos e mesquinhos referentes a uma vida passageira e curta, para conformarmos nossa visão ao prisma sempre eterno e ilimitado. Que todos e tudo sejam por nós sentidos como a extensão no espaço e no tempo de nosso próprio eu, que é uma centelha de Deus. Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para aprender um pouco mais com essas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto bem nos faz a nossa caminhada. Abençoa, Senhor, cada lar que nos acompanha, através do rádio, através da internet, que possamos juntos fazer uma onda de vibrações positivas para o nosso planeta, para toda a humanidade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que Deus possa estar presente em cada lar e em cada coração. Nós vamos ao estudo do Evangelho, o capítulo é o 28, coletânea de preces espíritas. E nós vamos ler o item 3, prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja
o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que te não glorifica. E ingrato, aquele que te não rende graças. Nós vamos ver aqui, em tudo o que acontece, seja bom ou ruim, devemos orar, santificar o nome de Deus, há males que vêm para o bem. Quando estivermos em situações de angústia e de dor, devemos pensar e perguntar a nós mesmos o que fizemos para passar por tal situação. Estejamos certos de que encontraremos a resposta e, através da oração, que teremos alívio para a nossa dor. Paz a todos. Então nós estamos já na parte final do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, que Kardec deu como título Coletânea de Preces Espíritas, porque é isso que realmente constitui esse capítulo, uma série de orações que Kardec coloca simplesmente como, não digo nem um modelo, mas uma forma da gente, como é que a gente deve dirigir, tá? Para cada situação de nossas vidas, né? Então, ele começa analisando a oração chamada dominical, que é o Pai Nosso, uma oração que é proferida por todas as religiões ditas cristãs. Todos, né, utilizam essa oração, que é a oração, essa sim é modelo, porque foi o modelo e guia da humanidade que a recitou pela primeira vez. Até no programa passado nós levantamos a questão, né, que a oração dominical não é para ser feita só no domingo, né, e aí ficou aquela dúvida do porquê ela é chamada de dominical, né, e nós fomos pesquisar o porquê, né. Esse termo dominical, ele vem de Dominus, que é Deus. Ela está se referindo a Deus, porque para os católicos ela é chamada também de oração do Senhor, né? Oração de Deus. É a forma como Jesus traz para a gente ali nossa ligação com Deus, né? Então está aí a explicação do porquê esse nome dominical, oração do Senhor. Aí eu vou só dizer, né, que é comum os companheiros lá da USEP, principalmente o presidente, né, ou os outros programadores, falar que a Rádio Rio de Janeiro também é cultura. Então, a gente tem aí, né, a explicação que o João trouxe, que é muito oportuno, porque eu mesmo não sabia. Então, a Claela fez a leitura do primeiro item, que é aquele que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, nós vamos hoje ler o item 2 e o 3. E o 2, venha o teu reino. Né? Aí Kardec faz o seguinte comentário: né? Senhor, deixa aos homens leis plenas de sabedoria e que eles dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça e, mutuamente, se auxiliariam em vez de se maltratarem,
como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação das tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Então aqui Allan Kardec está explicando, né, por que venha o teu reino. Não é Deus trazer para essa terra, nessa atual existência, o reino de felicidade eterna. Nós é que temos que construir esse reino, e através dos nossos atos no dia a dia. E ainda, infelizmente, o nosso planeta tem como média de espíritos ainda muitos atrasados. E isso tem emperrado um pouco o progresso da Terra, apesar dos esforços que Jesus e os seus cooperadores têm feito para auxiliar e acelerar um pouco esse progresso. E quando a gente lê que fala que com essas leis, que são as leis de Deus, né, reinaria entre nós a paz e a justiça, as pessoas se auxiliariam, seria tudo tão mais simples, né? Se a gente seguisse simplesmente a lei de Deus, a gente não teria tanta necessidade de lei, de tantas instituições de segurança, né? Tantos sistemas de segurança, que a gente até paga caro por isso, né? Para ter um banco seguro, uma casa segura, seguro do carro, tudo por quê? Porque a gente não respeita uma coisa tão simples que é a lei de Deus, né? O mundo seria muito mais simples a convivência entre as pessoas se a gente simplesmente adotasse a lei de Deus como única para a nossa vida. E a gente vê agora essa situação lá na Palestina, né? Que aqueles que vivem na chamada faixa de Gaza passam fome, já tem bastante óbitos de crianças que estão morrendo por falta de alimento. Tudo por causa dessa não observância das leis divinas. E também a fortuna que se gasta em material bélico, que é uma das grandes fontes de renda de muitos países, é a produção de material bélico, né? Infelizmente, a gente vê, né, ainda o ódio graçando em todos os corações, né? Vimos esses grupos terroristas como o Hamas praticando tantas situações, tantas violências que a gente esperaria, né, que não existisse mais na Terra. Mas, infelizmente, ainda existem. E é uma coisa tão antiga, tão arraigada, né? Manter um estado de guerra é muito mais complicado que ele faz, né? A gente não consegue fazer o simples. Mas vamos continuar aqui a nossa leitura. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Aí que começa o nosso problema, né? A gente não sabe ainda escolher o caminho certo, que é o caminho do bem, né? E as opções são sempre as equivocadas. E parece que o homem vive... É porque ainda a nossa natureza, como diz aqui, né, deixa o bruto instinto, né? Então ainda, considerando uma média, né, dos espíritos reencarnados na Terra, né, e ainda vive nessa fase de instinto, quando a gente já poderia estar um passo à frente. Ninguém pode pretextar a ignorância das tuas leis, pois, com a tua providência paternal, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinções de cultos, nem de nações. Aqueles que as violam é porque te menosprezam. Então, a lei do amor está na consciência de cada um. O problema é a interpretação que cada um faz dela, né?
Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos os praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Aqui a gente vai observar uma colocação muito inteligente de Allan Kardec, porque, de um modo geral, grande parte dos religiosos, eles querem ganhar o céu. Acha que o reino de Deus é no céu. E Kardec está falando aqui que é o contrário, né? O Senhor de todas as coisas e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Então, o reino de Deus será aqui na terra, quando a terra passar a ser um mundo um pouco melhor, e esse processo já está acontecendo. A chamada separação do joio do trigo, que foi prevista por Jesus. E aí, a terceira frase do Pai Nosso: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E Kardec comenta: se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que, sem ti, ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. E aí, em princípio, a gente ainda na nossa fase de orgulho, a gente pode até achar estranho essa questão de se submeter à vontade de Deus, né? Mas a vontade de Deus nada mais é que a gente seja feliz, né? Só que Ele sabe o que nos faz feliz de verdade, né? A partir do momento que a gente entende isso, que é através das coisas de Deus que a gente encontra a real felicidade, não a felicidade passageira, a gente passa a se submeter de bom grado à vontade do Senhor, porque é Ele que nos está querendo nos conduzir à felicidade. E tem gente que faz essa oração, né, num tom de voz um pouco mais alto, e diz: faça-se a tua vontade. Aí baixinho ele diz assim: desde que não contrarie a minha. E é isso que, quando Deus começa a utilizar mesmo desse artifício, né, que é o cumprimento da própria lei, a maior parte das pessoas acham que estão sendo injustiçados. E aí entra a questão da resignação, que o Espiritismo começa a nos esclarecer melhor, né? Principalmente quando passamos pelas provas. As provas físicas, né? Das doenças, das perdas dos entes queridos, né? Se a gente não entende esse processo educativo da reencarnação, a gente pode se rebelar contra Deus, né? Mas quando a gente entende todo o processo, a gente tem a serenidade de repetir essa frase: faça-se a tua vontade e não a nossa. E quantas vezes a gente não percebe isso nos sepultamentos de alguém que é espírita, né? A gente vê a serenidade, muitas vezes ali, de saber que aquela pessoa que partiu cumpriu a sua etapa terrestre, mas nem por isso nós vamos deixar de amar aquela pessoa, que ela vai deixar de nos amar, e que cada um segue o seu caminho, aqui ou lá, né? Da mesma forma, as doenças, a gente vê a serenidade, como, não digo todos, mas alguns espíritas conseguem passar pela prova da doença, né? Porque entende que é a vontade de Deus, e a pessoa está colhendo ali frutos daquilo que ela pode ter plantado no passado, né? E até outros também, lembrando aqui que no programa passado, né, você falou que essa oração ela era dita fora até dos cultos religiosos, né? Você citou o exemplo de um time de futebol, né? E num programa de televisão que um grupo ia participar, era vamos chamar assim, um torneio, né? Uma competição,
e um dos grupos eles se reúne e ora o Pai Nosso antes de entrar em cena. A gente vê que, graças a Deus, as pessoas já estão sentindo que a oração, qualquer momento de necessidade, ela é importante. Né? E o Pai Nosso, especificamente, ela tem essa função, esse poder de unir pessoas, né? De congregar pessoas em torno dele, né? Porque é uma oração que todo mundo conhece, todo mundo aprendeu, né? Eu podia chamar a oração universal também. Então nós estamos chegando ao final do nosso programa e voltamos a agradecer a Deus a oportunidade de falarmos desse assunto, que é tão importante, porque, infelizmente, a família ela está bastante divorciada da questão da espiritualidade, da religiosidade. Aqui nós não estamos falando de religião com título, estamos falando de religiosidade, que é aquele sentimento interno que vai se modificando à medida que o espírito vai se purificando, vai se tornando melhor. Então, isso é importante porque a família precisa se voltar um pouco para essa questão, não ficar só pensando nas coisas materiais, no vencer o mundo, vencer a vida, ter bom emprego, ter boas coisas, mas na realidade a felicidade, para a conquista dessa felicidade que está contida na prece, o caminho é outro. E aí a Jane vai fazer a leitura aqui de uma poesia de um livro que foi editado aqui em Nilópolis. São poesias de Lidimar Barreto Teixeira. Para aqueles ouvintes que não conhecem o nome, ela foi irmã do meu pai, aqui, do Lidiane, né? Uma pessoa muito querida aqui em Nilópolis, todos que conviveram com ela têm um carinho muito grande por ela, já desencarnou, né? Mas deixou uma série de poesias manuscritas que a gente depois editou e transformou num livro que se chama Simples como as Violetas. E a gente vai ler uma poesia desse livro para encerrar o programa de hoje. E o nome da poesia é Prece. Prece é bom pensamento, depende de vibração. Nada exige em pagamento, pois brota do coração. Não duvide um só momento, a prece é reta de luz. Se parte do sentimento, sempre chega até Jesus. A prece em nossas vidas, lampião de forte chama, não diminui as subidas, mas permite ver a lama. Prece, hífen de amor, com o poder de unir eu, você, o Criador, na gramática do sentir. Quem odeia não percebe que prefere as trevas à luz. Orai por quem vos persegue, assim ensinou Jesus. Cortamos a goiabeira, não havia jeito não. Ela renasceu faceira, na força de uma oração. Sei de uma prece perfeita, nimbada de intensa luz, que é por todos aceita, o Pai Nosso e Jesus. E assim, querido mestre, aqui estamos encerrando mais um programa, te agradecendo do fundo de nossos corações, já estarmos despertos para essas realidades, que há 2000 anos tem chamado a nossa atenção, indicando-nos o caminho. Abençoa, Senhor, a todos os nossos ouvintes, a todos os enfermos. Fluidifica, Senhor, as águas que estão aí ao lado do rádio, que serão utilizadas, e permita que a tua paz, aquela paz que te prometeste, a minha paz vos dou, possa envolver toda a humanidade, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.